fenômenos físicos, biológicos e químicos e classificação da matéria. Bem, começando pela matéria, né, ela é encontrada na natureza em temperatura ambiente sob 3 estados físicos, que são eles o sólido, o líquido e o gasoso. O que é o estado sólido? Tá? É aquele estado onde apresenta forma e volume constante, alta força de coesão entre as partículas formadoras das substâncias. Exemplo de estado sólido: tijolo, gelo, barra de ferro. Você visualiza aí na tela uma representação, né, de como seria as partículas constituintes da matéria no estado físico sólido. Moléculas estariam organizadas, muito próximas umas das outras, organizadas em linhas e colunas. Estado líquido, gente, apresenta forma variável, depende do recipiente onde é armazenado, e volume constante. Há um equilíbrio entre a força de repulsão e a de coesão das partículas formadoras da substância. Lembrando que repulsão repele as partículas, coesão atrai as partículas. A água dentro de um copo que toma a forma do copo d'água pode ser um exemplo, né? Então você também visualiza aí na tela do seu computador o estado líquido, né, onde a circunferência seria a partícula formadora da matéria. Então você vê que as partículas estão próximas umas das outras, só que estão mais desorganizadas. Estado gasoso, gente, apresenta forma e volume variável, alta força de repulsão e baixa força de atração entre as partículas formadoras da substância. Exemplo: gás hélio dentro de balões que toma a forma e volume do balão onde é armazenado. Então eu botei aqui um desenho na tela de vocês com as partículas formadoras da matéria bem distanciadas umas das outras, ocupando todo o recipiente, toda a forma e o volume do recipiente. Bem, mudança de estado. É quando o estado físico da substância muda devido a um aumento ou diminuição na temperatura. Quando aumenta-se a temperatura, a força de coesão entre as partículas diminui, a de repulsão aumenta, pois as partículas formadoras da matéria ficam mais agitadas. Porém, quando a temperatura diminui, a força de coesão aumenta e a de repulsão entre as partículas formadoras da matéria diminui, pois as partículas ficam menos agitadas. Então tem um esqueminha aí na tela de vocês, onde eu tenho estado sólido, líquido e gasoso, né? E nós temos ali, ó, passagem do sólido para o líquido, chamado de fusão. Líquido para o gasoso, vaporização, que se dá em 3 tipos, né? A evaporação, passagem espontânea; ebulição, passagem forçada; e calefação, passagem brusca e ultra rápida. Passagem direta do estado sólido para o gasoso é chamada de sublimação. Já a passagem do estado gasoso para o líquido é chamado de condensação ou liquefação. E a passagem do estado líquido para o sólido, solidificação. A passagem do estado gasoso para o sólido diretamente sem passar pelo líquido é chamado de ressublimação. Fenômenos biológicos, químicos e físicos. Conceitua-se fenômeno qualquer mudança que ocorra com a matéria. Então, primeiro, fenômeno biológico. Os que estão relacionados com atividades dos seres vivos. Exemplo, reprodução. Fenômeno físico. São aqueles que não dão origem a uma nova substância. Exemplo, mudança de estado físico, trituração de uma substância, acendimento de uma lâmpada, um corpo em queda livre, dilatação dos corpos sob a ação do calor, como por exemplo. Fenômenos químicos. São aqueles que dão origem a uma nova substância química. É uma reação química. Exemplo, combustão de combustível, formação de ferrugem, onde eu tenho aí a representação da equação Fe mais 1 meio de O2 formando FO, fotossíntese e etc. Classificação da matéria. Bem, nós podemos classificá-la em substância pura e mistura. Primeiro, substância pura. São aquelas substâncias que possuem um único tipo de substância, composição definida, ponto de fusão e ebulição constante. Podem ser, vamos lá, primeiro, pura simples ou pura composta. Pura simples são aquelas formadas por um único tipo de elemento químico. Por exemplo, O2, Cl2, Br2, I2 e O3, que representam o gás oxigênio, o gás cloro, o bromo, iodo e o gás ozônio. Composta é aquela formada por mais de um tipo de elemento químico. Por exemplo, H2O, CO2, NaCl, H2 e SO4. A água, né? O CO2 que é o gás carbônico, o NaCl que é o cloreto de sódio, sal de cozinha, e o H2 e SO4 que é o ácido sulfúrico. Já as misturas possuem 2 ou mais substâncias diferentes que são reunidas em um só espaço. Podem ser, gente, homogênea, que é aquela que apresenta aspecto visual uniforme, é constituído por apenas uma fase, por exemplo, ar atmosférico filtrado,
que é uma mistura de gases, água potável, né? E a água mais álcool. E heterogêneo, que apresentam aspecto visual descontínuo, ou seja, é constituído por mais de uma fase. Por exemplo, a mistura água e óleo, o óleo ficando em cima e a água embaixo. E o granito, que é uma mistura de mica, quartzo e feldespato. Bem, nós temos aqui alguns gráficos que eu vou mostrar para vocês agora aí na tela, onde nós temos, primeiro, gráfico de substância pura. Notem que nesses gráficos, durante a fusão na substância pura e durante a ebulição, a temperatura se mantém o quê? Constante, ela não muda, é uma característica da substância pura. Da mistura comum, como você visualiza na tela, durante a fusão e a ebulição, a temperatura ela varia, ela não é constante como você visualiza no gráfico, característica da substância da mistura comum. Tá? A mistura eutética, um exemplo, a solda, outro exemplo, o gelo mais o sal, durante a fusão, a temperatura permanece constante, porém, durante a ebulição, a temperatura é variável, né? Isso numa mistura eutética. Na mistura azeotópica, como você visualiza aí na tela, que é um exemplo álcool comum, durante a fusão a temperatura é variável, porém na ebulição a temperatura é o quê? É constante, como você visualiza. É importante que você conheça esses gráficos aí de substâncias puras, misturas comuns, mistura eutética e também mistura azeotrópica.